Olá, turma, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos para a explicação, né, para mais uma explicação de um capítulo, certo? Que é o capítulo 4, o Egito Antigo. Esse capítulo eu dividi em duas aulas, então vou explicar uma parte hoje e na próxima rodada de explicação eu concluo ele, porque ele é muito longo, é para não ficar a aula muito extensa para vocês, tá certo? Bom, ele é sobre o Egito Antigo, né, a segunda civilização da Antiguidade. Nós vimos a primeira, que foi a Mesopotâmia, e agora nós vamos ver o Egito Antigo, que as duas têm características muito semelhantes, fácil de compreender também. Bom, eu coloquei aqui para vocês o resumo, né, as principais características dessa civilização. Bom, o Egito Antigo, né, ele se formou no ano 3200 a.C., ou seja, lá na Antiguidade teve seu declínio no ano 32 a.C., quando Roma conseguiu invadir e dominar o território egípcio. O Egito, ele fica localizado no continente africano, então, diferentemente da Mesopotâmia, né, que ficava no continente asiático, o Egito fica no continente africano, uma grande civilização muito rica, muito próspera, e essa civilização só teve condições de existir por conta da existência do rio Nilo, certo? Foi uma sociedade sedentária que vai produzir sua própria tecnologia, né, sua economia. Ela só vai conseguir sobreviver graças a esse rio Nilo, que inclusive o historiador e geógrafo Heródoto, ele definiu, né, que o rio Nilo é uma dádiva do Egito, era uma dádiva do Egito, é um presente dos deuses para os egípcios, já que só por conta dele é que eles conseguiram se desenvolver, principalmente praticar a agricultura. Lembrando que os egípcios, aliás, o rio Nilo, ele, por um período, uma parte do ano, ele enchia, certo? Inundava as terras próximas, que ficavam próximas a ele, e quando baixava as águas, quando as águas baixavam, então ficava depositado na terra o chamado humo, né, que era resto de animais, de vegetais, que servia para fertilizar o solo, certo? Isso tudo, o rio, ele ajudava na produção agrícola, que era a base da economia. E antes do ano 3200, existiam duas civilizações egípcias, que eram o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte, onde o Alto Egito tinha seu próprio faraó, e o Baixo Egito também tinha seu próprio faraó. Lembrando que o Alto Egito ficava geograficamente mais próximo das montanhas, que era o local onde o rio nascia, e o Baixo Egito ficava localizado mais próximo do delta, local onde o rio desaguava no mar. E cada faraó usava uma coroa. A coroa do Alto Egito era branca e a do faraó do Baixo Egito era vermelha. E em tempo de guerra, eles usavam uma coroa na cor azul. Só que por volta do ano 3200 a.C., o faraó Menes I conseguiu unificar o Egito, torná-lo um grande império, unir as duas coroas, do Alto Egito e do Baixo Egito, certo? Então, no ano 3200, deixa de haver essa divisão entre Alto e Baixo Egito e passa a existir apenas o grande império egípcio. E essa unificação, ela foi dividida em três grandes fases, né, que é o Antigo Império, que o que marcou o Antigo Império foi as construções das grandes pirâmides. O Médio Império foi marcado pelo aumento do comércio,
principalmente da região da Núbia, e o novo império e foi marcado pela expulsão dos Ixos, né, do território egípcio, já que os Ixos foram os povos que dominaram os egípcios, escravizá-los, só que depois os egípcios conseguiram expulsar os Ixos desse território. Foi no chamado Novo Império, por volta do ano 1570 a.C. O modo de produção dos egípcios era o asiático, assim como dos povos mesopotâmicos. O que isso significa? Que, no caso, tudo que era produzido era entregue ao faraó, certo? Tudo pertencia ao faraó. E ele, depois, o faraó redistribuía para com a sociedade. Lembrando que o poder do faraó era teocrático. Os egípcios acreditavam que ele era o representante do Deus vivo aqui na Terra. Então, por isso ele era muito respeitado. A economia, como eu já falei aí, a base da economia era sustentada pela agricultura, apesar de existir o comércio, mas o que realmente sustentava os povos egípcios era a agricultura, e graças ao rio Nilo, né? Lembrando que nos territórios onde o rio ficava muito afastado, então os egípcios conseguiam levar essa água através da irrigação até esses locais. Também construíram diques, né, drenaram os pântanos para ficar propício à agricultura. E a religião, muito importante lembrar que era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E tinham também a crença na vida após a morte. Para os egípcios, todos os elementos da natureza eram manifestações de divindades. Por exemplo, o sol era uma manifestação do deus Ra, a terra, a existência da terra, era a manifestação do poder da deusa Geb, as cheias do Nilo era a manifestação do poder e das bênçãos do deus Rep, e assim vários outros deuses existiam e eles eram venerados. Os deuses podiam ter forma humana, antropomórfica, ou animal, zoomórfica, ou a combinação dos dois, certo? Que era chamada de antropozoomórfica. A religião influenciava praticamente todas as dimensões da vida egípcia, a arte, a medicina, a literatura e até mesmo o governo. Eles, acreditando na existência da vida após a morte, os egípcios praticavam a mumificação, né, que tinha como forma mais elaborada no caso, os sacerdotes, eles lavavam o corpo do morto com água e essências aromáticas, retiravam o cérebro, que era retirado pelo nariz, através de uma pinça, certo? Depois era descartado, depois retiravam os órgãos e através de um corte, né, no abdômen, e colocavam em vasos, que era chamado de canopos, que seriam deixados ao lado do sarcófago. Já o coração era considerado pelos egípcios o centro da vida, né, da inteligência, da força. Então, era um órgão vital para a existência dos egípcios, e por isso ele permanecia no corpo. Após a retirada dos órgãos, o corpo era coberto por um sal, conhecido como natrão, e permanecia assim por cerca de 40 dias. Depois, eles eram enrolados com uma bandagem de linho, e depois eram colocados as joias, os pertences mais valiosos no faraó, amuletos, eles acreditavam que iriam protegê-los, e em seguida colocado no sarcófago de madeira, simples, ou então ornado de ouro, né, enfeitado de ouro, e guardado dentro das pirâmides. Então, as pirâmides serviam, vamos dizer assim, como um túmulo, né, para os faraós, os sacerdotes, alguns sacerdotes, as
a nobreza, mas principalmente era utilizado pelos faraós após a sua morte, certo? Lembrando também sobre a religião, que é muito importante vocês saberem, que por um curto período de tempo, os egípcios, eles foram monoteístas, que foi quando o faraó Amenófis IV, por volta do ano de 1388, ele ficou no poder, né, no Egito, e ele vendo que os sacerdotes estavam acumulando muito poder, estavam tendo muito prestígio diante da sociedade, ele resolveu colocar a religião monoteísta, ou seja, ele trocou o politeísmo pelo monoteísmo, que é a crença em um único Deus, que foi o Deus Atom, né? Só que foi por um curto período de tempo, certo? A religião que sempre prevaleceu, que, aliás, sempre não, a religião que mais prevaleceu no Egito foi a politeísta, mas já vieram questões falando desse curto período de tempo que os egípcios foram monoteístas, tá certo? Então foi no governo do faraó Amenófis IV que perguntava qual foi o motivo, né? Por que que ele instituiu o monoteísmo, e foi justamente para barrar, para diminuir o poder dos sacerdotes, que estavam crescendo muito com o politeísmo, ok? Eu coloquei para vocês aqui a sociedade egípcia, que ela era dividida bem estratificada, assim como a Mesopotâmia, né? No topo da pirâmide, nós temos o faraó, que era detentor de todo o poder, né? O poder teocrático. Ele acreditava, assim como os demais egípcios, que ele é o representante do Deus vivo na terra, dos deuses na terra. Aí tínhamos abaixo dele os nobres, que eram seus familiares, os sacerdotes, que cuidavam da parte religiosa, né? Também, após a morte, eles eram quem organizavam, cuidavam da mumificação. Abaixo, nós tínhamos os soldados, que cuidavam da defesa, da proteção do Egito. Abaixo nós tínhamos os escribas, abaixo dos soldados, que no caso, os povos egípcios, aliás, os escribas eram os únicos da sociedade egípcia que sabiam ler e escrever. Eram responsáveis pela arrecadação de taxas, pela fiscalização das construções, pela distribuição dos recursos, né, por todos os registros de contratos. Eram os escribas. Eles eram conhecidos também como professores, né, porque eles tinham que deixar o seu conhecimento para outras pessoas, já que um dia eles iriam falecer, certo? Mas era uma parte da sociedade bem restrita. Abaixo dos escribas, nós tínhamos os comerciantes, cuidavam do comércio, eles eram muito importantes também porque eles traziam produtos importados, como a madeira da Fenícia, que é uma sociedade que nós vamos ver daqui a pouco, que eram usadas para a construção de navios, imóveis, metais e cobres, que vinham da região da Núbia, que eles comercializavam bastante com essa região, que é o assunto da próxima aula. Abaixo nós tínhamos os artesãos, né, que compunham uma categoria profissional numerosa, que incluía pedreiros, carpinteiros, construtores de barcos, e entre outras pessoas. E era muito importante destacar que esse ofício era passado de geração para geração, certo? E abaixo nós tínhamos os camponeses, que os camponeses compunham a maior parte da sociedade egípcia, cerca de 80% da população era de camponeses. Eles eram os que realmente sustentavam a sociedade, já que a base da economia era a agricultura. Então, eles produziam o alimento, que é todo entregue ao faraó, e criavam animais, certo? E abaixo deles existiam os escravos, na pirâmide aí social, que no caso os escravos eram normalmente prisioneiros de guerra ou prisioneiros de dívida, né, escravos de dívida.
estava devendo, então não tinha condições de pagar, ficava escravo por um período de tempo, depois podiam até ganhar novamente a liberdade. E, para encerrar, eu coloquei os conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios, que foi a escrita hieroglífica, que foi a principal escrita dos egípcios. Só que nós temos também, eles criaram a hierática, que normalmente os escribas eles utilizavam para redigir, né, os documentos oficiais. E a demótica eles utilizavam para os assuntos do cotidiano, que não tinha muita importância. Mas a que é a mais conhecida, a mais importante, viu, que sempre vocês vão ver nas questões, é a escrita hieroglífica. Eles escreviam aonde? Na folha de papiro, que eles criaram através de um vegetal, certo? De prensar o caule aí de um vegetal. E criaram também o relógio de água e de sol para fazer a contagem do tempo. E desenvolveram a aritmética e a geometria, que foi muito importante para as construções das pirâmides, certo? Que até hoje as pirâmides são vistas como uma das 7 maravilhas do mundo, tá bom? Que serviam para guardar os pertences do faraó após sua morte e o seu sarcófago, né, com o seu corpo. Serviam como túmulo para os faraós. E para outras pessoas também da classe social mais elevada, mas principalmente do faraó. Então, assim, pessoal, hoje nós encerramos por aqui. Se vocês estiverem acompanhando no livro, vocês vão observar que tem mais assunto à frente, no capítulo 4, porém vai ficar para a próxima rodada de explicação, para não ficar muito extenso, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me procurar no PV, para que eu possa retirá-las, tá bom? Tchau.